Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Também tem acompanhando aí? Porque nos acompanha pelas redes, né? Bem, vamos falar primeiro do Evangelho, depois eu quero chegar numa ideia central de hoje. Eu já sempre falo essa ideia, mas vai ser mais uma vez, né? O bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como é que você faz para conhecer o bom pastor? Como é que você conhece bem uma pessoa? Ouvindo falar dela, lendo sobre ela ou convivendo com ela? Como? Convivendo. Como é que você conhece o bom pastor? Bem, convivendo com. Como é que você convive com ele mais intimamente? Primeiro, missa. Além do sacrifício da missa, você comunga. Você está intimamente ligado a ele. Então, as missas, você tem que participar. Claro, missa dominical nem se fala. Essa aí não se negocia, né? Mas também todas as missas que você puder participar, para você ficar mais íntimo do pastor. Depois, adoração, não é isso? Você não está diante do corpo, sangue, alma e divindade. Depois, os sacramentos. O sacramento é a continuação de Jesus na história. Por isso que na hora da missa aqui, eu digo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Eu não digo assim, Jesus diz que é o corpo dele. E já tiveram muitas pessoas, não foi só uma não, que viram minha mão sangrar na hora da consagração. Pingar. Pingava. As pessoas ficaram assustadas. Padre, eu vi sua mão pingando sangue. Porque na hora é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, né? Na hora de absolver os pecados, eu digo eu, né? Eu não digo Jesus disse. Eu ajo em persona Christi, eu te absolvo teus pecados. E é necessário que o padre fale isso, eu te absolvo. Tem um amigo meu que é médico, e agora está querendo virar padre, já é médico, hein? Que eu peguei no pé dele por anos, ele sempre dizia que não, agora se rendeu. Tem uns aqui que eu peguei no pé por pouco tempo, já vai se render rápido, né? Mas ele foi confessar em Goiânia e aí não falou eu te absolvo. Ele, padre, fala eu te absolvo. Não, não falo, porque não precisa. Então não sai daqui. Ele é terrível, firme, né? Mas tem que falar. Quando vai batizar? Como é que batiza? Eu te batizo. Porque é Jesus que batiza eu. E a pessoa que é próprio Cristo. Não pode falar nós. Se falar nós é inválido. A comunidade de São João Batista, com muito amor, zerou. Se vocês forem, tem muitos batismos inválidos. Se vocês forem nos batismos aí fora, está cheio, né? O batismo desse povo famoso, de alguém aí que não sabe nada de igreja. E o padre fala, ou o diácono fala uma coisa que não seja eu te batizo, você pode mandar parar na hora, nem que dê piti mesmo. Deixa o povo te xingar,
mas vale a pena parar e dizer que tem que repetir a fórmula. Eu te batizo, certo? Porque é próprio Jesus na história. O matrimônio é um sacramento. Quem não é casado na igreja, procure casar o mais rápido possível. Quem é de segunda união, entra com a nulidade. Se tiver filhos, espera a nulidade. O que mais? A da ordem, a crisma, o próprio Cristo que te reforça os dons, né? As virtudes. Todos os sacramentos é a continuação. Então vamos lá: missa, adoração, sacramentos. Depois a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos que aprender a ler a Bíblia. Padre, mas eu não entendo. Leia o Novo Testamento. Começa de Mateus até para frente. Quantas vezes for preciso, leia o Novo Testamento. Depois o rosário. O rosário, Nossa Senhora vai te colocar na intimidade. Quem conhece mais Jesus que Nossa Senhora? Ninguém. Então, quanto mais você reza o rosário, mais ela vai mostrar quem é o filho dela. E depois, todas as orações, né? Mental, todas. Então, se você quer conhecer a voz do pastor, tenha intimidade com ele. Ganhe intimidade. Tanto é que tem gente que estuda teologia e fala heresia, e muitas senhorinhas que não sabem ler, conhecem Jesus fortemente pela oração. Guia a família com toda a autoridade do báculo, da maternidade, né? Sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Tudo bem? Então, intimidade com Jesus. Bem, você tendo intimidade, você sabe onde está Jesus ou não. Você sabe discernir a presença de Jesus ou não, né? Tendo intimidade com Jesus, você sabe o caminho, que você não vai se perder. Você vai guiar a sua família, você vai guiar todo mundo no caminho correto. Sempre que você tem uma intimidade com Cristo, você vai saber guiar. Agora, qual que é o cerne? Por que nós temos que saber quem é o bom pastor? Aí estão as duas leituras. A primeira leitura, que fala de Pedro e Barnabé, Paulo e Barnabé, que tentaram pregar aos judeus, e os judeus fizeram o quê? Expulsaram eles. Não sabiam ouvir a voz do pastor. Foram expulsos por Paulo e Barnabé. Expulsos, verdadeiramente expulsos. E eles fizeram o quê? Sacudiram a poeira dos pés. Sacudiram as poeiras dos pés. Então, guardem isso. Muita gente não consegue ouvir a voz do pastor. E nós temos aqui a segunda leitura. Olha só: viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, dos anciãos, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono, e aqui nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol nem algum calor, porque o Cordeiro está no meio do trono, e será o pastor que os conduz. Gente, aqui que está o núcleo de hoje. A nossa vida real, eterna, não é aqui. Existe um povo hoje de veste branca e palma na mão diante do Cordeiro, que nunca mais terão fome, sede, dor, lágrima. Mas também existe um povo gritando eternamente no fogo eterno do inferno. Nós não podemos esquecer isso e viver esse mundo como se fosse aqui o nosso lugar. O Satanás tira a atenção o tempo inteiro nosso dessa vida eterna. Como? De várias formas. Buscando prazeres excessivos, comida, sexo, passeios. Tira a atenção o forró. O dia que foi a missa no Grota Seca, depois que acabou a missa, chegou uma frota de carros para o forró. Gente, que loucura é essa? Como é que você não consegue entender que essa vida passa rápido?
Passa muito rápido. Isso tem que estar na nossa mente. Não é aqui o nosso lugar. Não tem segurança nenhuma você ter dinheiro só. Aí é outra coisa que tira a atenção, né? A pessoa estava pobre, começa a enricar, aí abre uma loja, outra loja, outra loja, outra loja, aí fica para lá, para cá, para lá, para lá, para cá. Aí não reza o terço, não faz adoração, não confessa direito, não vai nem à missa domingo, se perde. E aí a vida real, que é essa dos anciãos de branco, se perde completamente. E fica só nesse mundo. Ou acumula dinheiro de outra forma, aqui, né? Planta, junta gado, planta mais, aí depois já não aguenta mais, aí é um trator que deu problema, a colhedeira que deu outro, e sei lá o quê, e é o sol que está de lá mais, é a chuva de cá, e aí se perde a vida eterna, a outra que realmente é mais forte, mais verdadeira do que essa. Nós não somos, gente do céu, um câncer de pâncreas te põe de fralda em 3 meses, independente de um dinheiro que você tem no banco. Você pode ter R$1 ou $1 bilhão, em 3 meses está de fralda, pronto para morrer, que ninguém pode pagar hospital lá no Sírio-Libanês, pode ficar nos dois, no Einstein, não vai adiantar. Tem um ex-professor meu que era formado em gastroenterologia, que sentiu uma dorzinha, foi lá, fez a endoscopia e falou, fez a ressonância, tomografia, não, fez a endoscopia, já viu que tinha alguma coisa assim, fez, aí já falou para a família, não adianta, ele já preparou tudo, que não tem solução, já foi preparando a família inteira, porque ele já é a área dele. Então, se é a área dele, é porque ele não, senão ele falaria, eu vou para tal hospital, para tal médico. Então, é muito fácil acabar com tudo. Um acidentezinho, pequeno. Morreram ali umas meninas, estudantes de medicina de Mineiros, né? Foi 3 ou 4 que morreram, não sei. 2? 3 feridas, 2 morreram. Então, você não tem segurança nenhuma, nada. Nós não temos segurança. Aqui não é a nossa vida. Não se apegue a este mundo. Não se apegue a este mundo. Quantas e quantas pessoas não dão atenção à oração, à missa? E às vezes por coisas boas. Uma vez lá em Porá, eu vi um cara que faltou à missa. Eu sou meio bom de olhar assim quem falta, né? Aí eu cheguei neles e falei, você não foi na missa? Então, fui visitar a mamãe na chácara. Aí a mamãe fez o almoço, e a gente foi levantar para vir. Nossa, mas a mamãe achou muito ruim. E a mamãe começou a fazer um biscoito, e nós ficamos com o biscoito. Aí a mamãe falou, não, vocês não vão embora sem jantar. Não. Eu falei assim, então, fala para a mamãe, que vocês e a mamãe vão depois tudo ser jantado no fogo do inferno. Então você amarra a mamãe e traz para a missa, já que ela não tem ideia de entender que a missa é importantíssimo para a sua vida. Que história é essa? A minha mamãe fez o jantinha na chácara e eu não podia vir. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão brincando com fogo. É fogo, mas fogo mesmo. Se perdeu a noção que... Vocês não vê todo mundo morrendo aí do nada. Pode ter dinheiro que for. E vocês acham que não tem vida eterna? Vocês acham que não tem vida eterna? Olha a quantidade de gente que foi para o inferno, que aquele diácono voltou e falou para o bispo dele. Não brinquem com isso. O tempo de oração todo dia, o tempo do terço de adoração. Que qualquer coisinha, uma pamonha, tira a missa dominical, gente. Pelo amor de Deus. Acordem. Então hoje a ideia central, a nossa vida mesmo, não é aqui. Esse desejo infinito de ser feliz, esse desejo infinito de ser amado, de não sofrer, existe. É a vida que está lá, os anciãos, com a palma. Essa é a vida que é real. Nós temos que focar nessa vida, porque senão nós vamos para outra, e a outra não sai nunca mais. Não sai nunca mais. Então, mamães,
Nunca, mãe, abra a boca para tirar seu filho da missa. Nunca abra a boca. Maldita mãe que faz uma coisa dessa. Jamais. Nunca abra a boca. E se você fez isso, confesse o mais rápido possível, porque você é a primeira responsável pelos seus filhos. Pelo amor de Deus, ajudem a salvar almas e não a perder eternamente. Está cheio de gente aqui daquele cemitério ali, ó, gritando: deixa eu voltar lá para acordar o povo, deixa eu voltar. E não se esqueçam da caridade. Hoje é o dia do dízimo. O demônio acusa vocês. Olha lá, ó, está só juntando mais terra, mais plantando, mas só pensa nele, não ajuda, não é dizimista, não oferta, não ajuda os pobres. Toda a oração que a gente faz é para caridade, porque mostra que você não está apegado a este mundo. Quanto mais você junta para si, e junta, mais você está dizendo: eu não quero o outro, eu quero este. Só que este mundo, quem quer ele, quem abraça esse mundo, cai para o inferno. Sejam dizimistas de verdade, sejam ajude os pobres da família, já que é mais fácil de ajudar. Ajuda quem precisa na família, ajuda aí os que estão abandonados. Ontem tem um menino que eu estou ajudando em Paraúna, que era alcoólatra, agora parou, tinha perdido o emprego. Ontem chegou uma encomenda, esses do dízimo aí, na rodoviária. E ele estava lá. Eu falei: mas o que você está fazendo aqui? Não, meu irmão usuário de droga, eu prefiro ficar na rua. Você fica o dia inteiro aqui? Até arrumar um emprego lá, né? E tal. Aí ele falou: deixa eu tomo conta para o senhor aqui e tal. Aí eu fiquei pensando: o menino fica o dia inteiro na rodoviária, porque o irmão está lá Assim, tem muita gente sofrendo, gente. Se você procurar aí ajudar, gente que não tem casa, que não tem comida, que não tem... Ajude quem precisa, né? Ajude quem precisa. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Rezem, conheçam o bom pastor e sejam caridosos. Primeiro com a igreja, que a igreja é a primeira mendiga. Porque da igreja também sai todo um monte de caridade, de evangelização. Mas, por favor, lembrem-se, a vida real não é aqui. Qualquer coisinha, eu que sou médico, gente, nossa, se você vê como é que morre gente por nada. Eu vou contar uma coisa pessoal. Eu fazia cirurgia de amígdala em criança, certo? Criança saudável, eu pego no centro cirúrgico rindo. E teve um anestesista muito bom, maravilhoso, gosto demais dele, que usava morfina depois da cirurgia para não doer. 2 pacientes menininha, criança, pararam de respirar no quarto. E graças a Deus a enfermeira, que era muito boa, pegou no braço e levou correndo para o centro cirúrgico. A gente não morreram, mas poderia ter perdido uma cirurgia de amígdala. O fonoaudiólogo que trabalhava comigo foi fazer cirurgia de amígdala e parou. E ele está vegetando por causa de uma cirurgia mínima. Nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não somos daqui. Não somos daqui.